Bom dia, queridos. Graça e paz. Manhã do dia 25 de junho de 2026. São 7 horas e 19 minutos. Estamos chegando ao término de mais um mês. O sexto mês do ano. E o texto que eu quero ler para nós aqui nessa manhã está em Lucas, capítulo 2, do versículo 41 ao 52. Que diz assim um texto, abre aspas. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. E tendo terminado os dias da festa, ao voltar, ficou Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando que estivesse entre os parentes e amigos, foram o caminho de um dia. E procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E não o achando, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que 3 dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. E ao vê-lo ficaram perplexos. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizestes assim conosco? Eis que teu pai e eu te procurávamos angustiados. E ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabes que me convém estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam as palavras que lhes dissera. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. É um texto muito forte, esse texto, porque ele fala de Jesus como menino ensinando no templo. E hoje nós temos adultos que não conseguem ensinar nos templos. Mas nós vamos orar nesse momento. Eu aqui no nosso estúdio, você onde você estiver. Direcione sua fé para Deus. Sabe? Eu nessa manhã vou estar orando pela minha família também, meus parentes, meus amigos. Marci Mendes, amigo nosso que está internado, situação bem crítica. Então, onde você estiver, direcione sua fé para Deus. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo descanso da noite que o Senhor nos deu. Muito obrigado pela sua misericórdia, por ter renovado nesta manhã sobre as nossas vidas e nos permitir mais um dia de vida. Deus, ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Ó Deus, em suas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, dos meus amigos. Eu coloco a todos como criatura nas mãos do Criador, em especial o Marci Mendes. Que o Senhor esteja visitando ele naquele leito de hospital, levando a cura ao Pai. Mas que em meio a isso tudo seja feita a sua vontade, Deus. Ó Deus, e que neste dia, ó Pai, seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de vício, de prostituição, de inveja, espírito de divisão, de vingança. E que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, para nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. Ó Deus, que também toda causa que estiver amarrada, ó Pai, aguardando uma solução, que neste dia seja um marco, ó Pai. Que seja desatado esse nó, desamarrada esta causa, e que seja liberado sobre a vida dos Teus servos, e eu me incluo, ó Pai, nestas causas também, que eu estou aguardando uma causa, Pai. Ó Deus, em Tuas mãos nos colocamos. Em nome de Jesus oramos, amém e graças a Deus. Muito bem, queridos, nós lemos um texto nesta manhã, aqui de Lucas, capítulo 2, versículo
41 ao 52, que fala de Jesus como um menino ensinando no templo, né? Então nós vamos refletir sobre esse episódio marcante da vida de Jesus e marcante na vida de todos aqueles que lêem esse texto, né? Então é algo tremendo. Qual é o contexto histórico aqui? A passagem se passa em um contexto judaico, onde a festa da Páscoa era uma das mais importantes celebrações religiosas. A ida a Jerusalém para o cumprimento da lei era um dever entre os judeus. E todos os anos, todas as famílias subiam a Jerusalém para esta festa. Afinal, essa festa da Páscoa, ela comemorava justamente a saída do povo do Egito, né? Então é bem interessante isso aí. Então o fato de Jesus ter 12 anos, ele é significativo, porque nessa idade ele estava prestes a entrar na fase de responsabilidade religiosa, onde os meninos se tornam filhos da lei. Então a busca de Maria e José aqui é interessante. Por quê? Porque o comportamento deles, de Maria e José, revela a preocupação parental natural. No início eles acreditavam que Jesus estava com eles retornando, no meio dos parentes ou dos amigos. E isso reflete a cultura de um ambiente familiar estendido. Então a busca angustiante por Jesus ilustra a vulnerabilidade da condição humana e, ao mesmo tempo, o instinto protetor dos pais. Mas, em meio a isso tudo, manifesta-se a sabedoria de Jesus. Por quê? Porque a cena do templo é poderosa. Jesus, com apenas 12 anos, estava sentado entre os doutores da lei, ouvindo e questionando. Isso demonstra uma compreensão e uma sabedoria que estava espantando a todos ali naquele instante. E é aqui que nós vemos a dualidade da natureza de Cristo. Ele é plenamente humano e ao mesmo tempo plenamente divino. Agora o interessante aqui foi a resposta de Jesus. Quando ele foi confrontado por Maria, a resposta de Jesus ela é reveladora. Jesus diz assim: não sabeis que me convém estar na casa de meu Pai? Então isso mostra a sua consciência da missão divina e do relacionamento único que tinha com Deus. Ou seja, estava iniciando aquele momento de transição onde Jesus começa a afirmar sua identidade messiânica. E aqui, nesse ponto, começa o crescimento de Jesus. Os versículos finais aqui nos dizem que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Então isso nos mostra que, mesmo sendo Deus, Jesus ele passou por um processo de crescimento humano. Ele experimentou a vida plena e suas complexidades, que foi modelando um exemplo para nós. Jesus é um exemplo para aqueles que o seguem. Agora, em meio a isso tudo, nós precisamos aprender algumas coisas. Primeiro, a busca pela sabedoria. Assim como Jesus buscava a sabedoria no templo, nós também devemos buscar o conhecimento e compreensão espiritual das coisas, de tudo à nossa volta. Devemos nos perguntar onde estamos buscando sabedoria. Estamos dedicando tempo à palavra de Deus, à oração e à comunhão com Deus e com o próximo, com outros crentes? A outra situação aqui é a importância da família. A história nos ensina sobre o valor da família e da comunicação na família, sem mentiras.
apenas com verdades absolutas. Então Maria e José estavam preocupados. Então que possamos ser pais que buscam entender o coração dos nossos filhos e cultivar um ambiente saudável de diálogo e compreensão. Lógico, nós sabemos que os filhos vão crescendo, vão fazendo amizades externas, e essas amizades, na maioria das vezes, influenciam. Mas você sabe que você plantou a semente. Aí aqui nós temos a identidade e o chamado de Jesus. Veja bem, Jesus sabia quem era e o que estava chamado a fazer. Qual era a sua missão. Então nós também devemos refletir sobre a nossa identidade de Cristo. Quem somos em Deus? O que Ele nos chamou para fazer? Então a consciência do nosso chamado é fundamental para que tenhamos uma vida com propósito. E o crescimento espiritual, hein? O crescimento de Jesus em sabedoria e graça deve ser nosso modelo. Aqui surge uma pergunta: estamos crescendo em nossa fé? Aí surge outra pergunta: estamos nos desafiando a conhecer mais de Deus e aplicar as suas verdades ou as verdades bíblicas em nossas vidas? E eu digo para você que o crescimento espiritual é um processo contínuo. Simples assim. E por fim, a casa do Pai. Jesus nos mostrou a importância de estar na casa do Pai. Então que nós possamos valorizar a comunhão com Deus e com a igreja. Nós fazemos parte da igreja. Eu sozinho não sou a igreja. Eu sozinho, eu sou o templo do Espírito Santo. Agora, onde houver dois ou mais, reunido em nome de Jesus, Ele está presente, porque igreja, a palavra igreja vem do grego eklésia, significa assembleia, reunião de pessoas. Então nós fazemos parte dessa assembleia, dessa reunião de pessoas que se reúne para tratar das coisas de Deus que foi ensinado através de Cristo Jesus. Então a igreja é um lugar de acolhimento, aprendizado e crescimento, onde as pessoas chegam para se juntar, para adorar a Deus. Então nessa manhã eu quero concluir dizendo que o relato de Jesus no templo nos ensina sobre a importância da sabedoria, da família, da identidade e do crescimento espiritual. Que o Senhor te abençoe e te dê um dia maravilhoso. Em nome de Jesus. Graça e paz.